né? Não parou ainda não. E agora, a Procuradoria do STJD fez uma denúncia conjunta, que vocês estão vendo aí no All Sport, que engloba os árbitros do Choque Rei, dirigentes do São Paulo e o Vitor Roque, também atacante do Palmeiras. Vamos lá, vamos separar. Ramon Abate Abel, o árbitro do jogo, e o VAR, e o Estevam da Silva, eles foram enquadrados no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por deixar de observar as regras da modalidade. É isso que diz esse artigo. E a suspensão pode variar de 15 a 120 dias. Além dos dois, o diretor de futebol Carlos Belmonte do São Paulo, o executivo Rui Costa também, e eles foram denunciados por xingamentos à arbitragem, que foi o que o árbitro relatou na súmula. Punição pode variar de 15 a 180 dias. E já o Vitor Roque, o pessoal até perguntou aqui no chat, foi enquadrado no artigo 243G, que fala sobre discriminação, por conta daquele post homofóbico horroroso que ele fez nas redes sociais depois do jogo, que ele até apagou em sequência. Gancho de 5 a 10 jogos. Arnaldo, quero te ouvir sobre essas denúncias, e você acredita que as punições vão rolar de fato? E são justas? Perguntas... então, vamos lá. Primeiro, de novo, eu acho que essa situação, ela escancara que o que aconteceu domingo não foi uma coisa corriqueira ou mais uma arbitragem ruim do futebol brasileiro. Foi bem além disso, né? Talvez por envolver o principal árbitro do país numa condução completamente esdrúxula de um jogo de futebol. E também, aí, a consequência pós-jogo é que, além de São Paulo e Palmeiras, os envolvidos, tem um terceiro envolvido, que é o Flamengo, na disputa pelo título brasileiro com o Palmeiras, que se manifestou no próprio domingo via José Botto, que também vai ao STJD prestar esclarecimentos, e ele foi convocado antes dessa denúncia aí de todos os envolvidos especificamente no Clássico. E que foi quem falou as palavras mais fortes, né? Porque Exatamente. ele levanta suspeitas, inclusive é o termo que ele usa, sobre o campeonato como um todo. Exatamente. Isso, né? E acho que, então, o Botto vem já convocado antes da denúncia em relação ao jogo. Luísa, se você perguntar, eu odeio STJD, odeio punição esportiva, porque ela sempre é uma punição mais política do que esportiva, mas eu entendo e defendo que esse caso seja investigado, esse jogo seja investigado até o fim. Não o campeonato, esse jogo. Até o fim. Vamos pegar nos denunciados. O Vitor Roque, para mim, a questão... Eu não acho que ele tenha que ser punido com jogos. Eu acho que a punição dele tem que ser uma punição educativa. Pode ser pecuniária, pode ser uma orientação de uso de rede social, uma orientação de como é que é o mundo hoje em dia, uma orientação bem mais ampla, educacional. Porque eu acho que a punição esportiva, nesse caso, ela gera outras suspeitas. É o jogador que vai deixar de ir ao campo pela postagem que ele apagou. Aí eu acho que o desdobramento pode ser até pior. Os outros envolvidos... E talvez não tenha o efeito educativo de ele entender o erro, né? Exatamente. Os outros não. Os cartolas que xingam e pressionam têm que ser julgados como são normalmente quando são denunciados por essa situação. E o árbitro e o VAR, não é comum acontecer isso aí que está acontecendo, não. Eu acho que porque o áudio, a troca, não é uma denúncia, né? O áudio ele vai mostrar alguma coisa, aquela comunicação bizarra que a gente sabe, um monte de gente berrando, se ele foi de fato chamado ou não, se ele não abriu brecha para o VAR intervir, mas eu acho que neste caso, sobretudo Ramon Abate Abel, precisaria ser ouvido, interrogado. O que aconteceu no jogo todo? Qual que é a sua... Qual foi a sua orientação? Você recebeu alguma orientação da chefia de arbitragem antes desse jogo? Qual foi? Por que a sua arbitragem mudou tanto de condução entre quinta-feira e domingo? Qual foi o critério que você utilizou essa vez? Por que você não abriu brecha? Enfim, eu acho que a denúncia em relação à dupla árbitro e VAR,
o jogo foi tão escandaloso que eu acho que eles teriam que ser objetos de investigação, sim, dessa vez. Quase como uma coisa inédita. E aí, eu acho que nessa situação, e aí fiquei até me atentando a isso. De alguma forma, fora o Vitor Roque por uma postagem pós, os jogadores envolvidos na partida, eles não tiveram, fora naquele lance, parte final entre Vitor Roque e Enzo Dias. Essa é a postagem do Vitor Roque, né, de gosto duvidoso, né? Fora aquele episódio que aí os jogadores quase que se agrediram, mas eles resolveram ali e nem foram objetos da súmula do Ramon Abate-Abel. Nem o Enzo, nem o Vitor Roque foram advertidos com cartão amarelo e nem quem se envolveu ali na confusão, Micael, Barboleda e tal. Então os jogadores dessa vez, eles, fora o Vitor Roque, não estão nesse objeto da denúncia. Desta vez, pasmem, estão o árbitro e o cara do VAR numa questão meio inédita. Por isso que eu estou falando desde o início, não é um caso normal, não é um jogo normal, não é mais um jogo, é um jogo diferente, em que a interferência da arbitragem, ou não interferência, melhor dizendo, foi tão espantosa, ainda mais levando em consideração que esse é um dos principais árbitros do país, que esse caso, ele vai além. Hoje nós vamos ter o áudio, e depois nós vamos ter a denúncia no STJD sendo apresentada, e aí os acusados vão ter a sua oportunidade de defesa. Casão. Eu vou na mesma linha do Arnaldo, sua também. A questão do Vitor Roque é a questão de cultura, de educação e de entendimento do que o mundo é, né? Como o mundo está. Apesar que ele é tão jovem que ele já pegou praticamente o mundo como ele está, né? Então ele já tinha que entender essa relação, essa postagem que ele fez de uma forma pejorativa, grosseira, na minha opinião, e muito preconceituosa, né? Não foi inocente. Não foi uma postagem inocente. Aí beleza. Aí você vê como que funcionam as coisas. Eu vi alguns comentários em alguns textos de colegas assim que escreveram sobre isso, que me chamou a atenção. Uma pessoa, ou mais de uma, mas essa aí eu me lembro, que escreveu o seguinte: então o canal Animal Planet tem que ser censurado. O cara falou. Para você ver a falta de entendimento e de cultura que o mundo tem, né? Ao mesmo tempo que o mundo está mudando e exige um comportamento diferente, um entendimento de cultura social diferente, tem uma grande maioria das pessoas que não entendem o que está acontecendo e que não vê e não consegue enxergar, ou por muito preconceito, né? Porque pessoas racistas, preconceituosas, misóginas, machistas, elas existem aos montes. E não tem a mínima vergonha de ser. Não estou falando que é o caso do Vitor Roque, tá? Não estou falando que é o caso do Vitor Roque. Eu acho que o caso dele realmente é falta de entendimento de como funciona, de como o mundo gira e falta de um auxílio ao redor. Deve ter feito sozinho isso daí. Deve ter sentado na casa dele, no sofá, achou engraçado e colocou. Ou alguém mandou para ele e ele mandou e chegou e repostou. Mas o caso do Vitor Roque é de educação. Educação social. Não é punição, não é ficar fora de jogo, não é, sabe? Até porque não ia adiantar nada, que tem um efeito suspensivo. Os caras entram, são suspensos e jogam. O Bruno Henrique não tá jogando? O Bruno Henrique foi suspenso. Ele tá jogando por efeito suspensivo, não é isso? Então, e por acusação de envolvimento em apostas, né? Gravíssimo também. Mas, enfim, as penas e as condenações no meio do futebol, elas só tomam tempo dos programas esportivos. Porque assim que acaba o programa esportivo, surge uma liminar, um efeito suspensivo, e o cara que está suspenso 12 jogos, 15 jogos, 3 meses, 1 ano, ele vai e joga por causa do efeito suspensivo. Então, só toma tempo de programa esportivo para a gente ficar discutindo coisas que a gente acha que deveria acontecer, mas na realidade a gente sabe que não vai acontecer e a gente fica discutindo. A gente também tem que ser estudado, sabia? No comentarista esportivo, jornalista esportivo, eu acho que nós temos que ter uma terapia coletiva, porque a gente sabe que não vai adiantar a discussão. As nossas opiniões, muitas delas contundentes e reais e verdadeiras e certas, não
não tem peso algum, porque existem brechas na justiça esportiva que as punições não contam nada. Outra coisa que eu ia falar sobre os dirigentes que ofenderam, cara, tem que ser suspenso mesmo, até porque não entra em campo, não vai jogar, se ficar suspenso não vai fazer falta nenhuma no espetáculo, sabe? São peças inúteis, praticamente, no dia do jogo de futebol. Elas são importantes no dia a dia do clube, de administração, da presidente da parte social, financeira, econômica, blá, blá, blá. O diretor de futebol no convívio com os jogadores, resolver coisas que interessam ao futebol. Mas no dia do jogo, essas pessoas, se elas ficarem em casa, não vai modificar nada, né? Então, pode ser suspenso que tanto faz o espetáculo. Não muda nada o espetáculo. Agora, no caso do conflito um pouco mais agressivo, né, que teve o Vitor Roque e o Enzo, se foi o Enzo, acho que foi o Enzo, Vitor Roque e o Enzo, eu acho que o Mikael passou do ponto. E o Mikael deveria tomar uma suspensão. Porque o que mais conta dentro de um jogo de futebol para a arbitragem punir alguém é a violência. Ou tentativa de violência, ou agressividade excessiva. E foi o que o Mikael demonstrou naquela situação. Teve que ser contido, quis pular por cima dos caras para pegar o jogador de São Paulo. Cara, se não punir, faz de novo. E mesmo se punir, vai fazer de novo. Mas a punição, de repente, segura os ânimos por um tempo, né? O Mikael deveria ter uma punição. Não sei qual. Talvez multa alta, seria uma coisa mais adequada, porque quando mexe no bolso, o cara fica mais... Ele sente mais. Por incrível que pareça, a única coisa que faz o cara se conter em todas as situações sociais é o bolso. Não é a educação. É o bolso. E de fato essas situações têm que ser coibidas, né? Só uma questão. Eu acho que o Ramon Abate-Abel, ele estava tão fora de órbita que a súmula dele não cita Mikael, é como se aquela confusão no jogo não tivesse existido. E teve uma confusão, né? Uma coisa, ele definiu o cartão amarelo para Enzo e Vitor Roque, mas teve, o que o Casão falou, o Mikael não estava no jogo, ele estava no banco e meio que invade o campo para fazer essa... E aí, só sobre os denunciados, para mim a novidade, de novo, insisto, é a presença de um árbitro e do cara do VAR entre os denunciados. E aí, se eles forem suspensos, a minha pergunta é, o presidente da comissão, Rodrigo Sinta, vai entrar com o efeito suspensivo pro Ramon Abate-Abel? Por exemplo, você entendeu? Como é que vai ser a pena de um árbitro? Quem vai defendê-lo, a gente está acostumado com aquelas penas internas, a geladeira, a reciclagem, com a palavra... Né? Agora, o que aconteceu agora, né? Os dois foram afastados pela alta cúpula da CBF. Aliás, não pelo Rodrigo Sintra, né? Perfeito. Então, o Rodrigo Sintra, em tese, na matéria do Rodrigo Matos, nem nosso colega, era contra o afastamento dos dois. Né? Então, foi uma canetada do presidente da CBF. Olha, o Ramon Abate-Abel aprontou para ele mesmo. Eu não sei como é que vai continuar a carreira dele naquele nível, naquele status, vai ser difícil.